Pensa numa físio, aqui, ó, essa confusão aqui, pode pôr a imagem. Tem 2 bandidos mortos, exatamente. Eles sequestraram 3 mulheres, a polícia viu, eles bateram com o carro, houve troca de tiro e os 2 cantaram para subir. Põe no Cidade. No volante do carro estava uma fisioterapeuta de 44 anos. Ela estava acompanhada da cunhada, uma enfermeira de 50 anos, e da filha da enfermeira, uma estudante de 23. Elas foram abordadas em Cotia, na Grande São Paulo, quando pararam em frente à casa de um professor para buscar o filho da fisioterapeuta, que fazia uma aula particular de física. 2 bandidos armados chegaram a pé. A fisioterapeuta chegou a abrir a porta e saiu do carro. Foi quando um dos bandidos jogou ela no chão e apontou a arma, mas não atirou. Em vez disso, ele assumiu o volante e o comparsa foi no banco de trás. A dupla fugiu com as outras 2 vítimas. Uma das viaturas se deparou com esse veículo, informou o centro de operações e iniciou acompanhamento. O veículo empreendeu fuga. Mas aqui na rua Joaquim Lopes Veiga, em Osasco, na Grande São Paulo, o criminoso que estava ao volante perdeu o controle da direção e acabou batendo o carro. Na sequência, ele trocou tiros com os policiais e foi morto aqui no local. O outro suspeito fugiu a pé e acabou baleado a poucos metros dali. Ele também morreu. Esta moradora que não quis mostrar o rosto ficou assustada com o tiroteio. Muito tiro, muito mesmo. E dá até medo de sair na rua aqui. É muito perigoso, não tem muito policial na rua, a gente não vê, a gente tem medo até de colocar lixo na rua. Um dos bandidos já tinha sido preso por roubo e receptação e estava com um alvará de soltura no bolso. A enfermeira e a filha dela ficaram feridas por causa do acidente e estão internadas no Hospital Regional de Osasco. Elas são de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e vieram passar o fim de semana na casa de parentes, em São Paulo. Deixa eu contar aqui uma história. Você há de lembrar parte dessa história. Esse aqui chama-se Geraldo, é um delegado. E essa aqui, namorada dele é Amanda, uma moça de 17 anos. Em 2013, portanto há 3 anos, eles tinham um caso e ela apareceu grávida. Ela mostrou para ele um atestado, né, um exame positivo para gravidez. Amanda mostra, eles já estavam separados e ela não queria terminar o romance com o delegado. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele levou Amanda para uma clínica de aborto. Quando chegou na clínica, disseram para ele o seguinte, ela não tem gravidez nenhuma. Conversa afiada. Houve uma discussão e o delegado acabou matando a moça. E ele está preso. Onde entra a mulher que está aqui? Até então, o que aconteceu? Ontem veio a notícia de que a dona de uma clínica de aborto, que é essa ali, tinha sido presa exatamente na hora em que ela ia fazer um procedimento ilegal. Certo? Ela tem uma clínica lá, clandestina, ela ia fazer. A polícia foi esticando a investigação e descobriu o seguinte, que ela é que disse para ele que ela não estava grávida. Portanto, agora ela tem mais um crime, que é, segundo a polícia, o envolvimento na morte da namorada que o delegado matou. Põe no Cidade. Foi nesta casa do bairro Caiçara que os abortos eram realizados. Elizabeth Alves Menezes chegava a cobrar mais de R$5.000 por procedimento. Segundo a polícia, a mulher contava com a ajuda de várias pessoas. A participação de funcionários e médicos de maternidades da capital também está sendo investigada. Os abortos foram descobertos por escuta telefônica autorizada pela Justiça. As investigações da Corregedoria são sigilosas, mas o jornalismo da Record descobriu que o policial é o ex-delegado Geraldo Toledo.
Ele teria levado a namorada Amanda Linhares, de 17 anos, até a casa de Elizabeth para fazer um aborto. Mas descobriu que a adolescente não estava grávida. Este teria sido um dos motivos da briga entre o casal, que terminou com a morte da jovem. Amanda Linhares foi morta em abril de 2013. De acordo com o Ministério Público, o então delegado atirou na cabeça da namorada durante uma discussão. O crime aconteceu em uma estrada de Ouro Preto, na região central do estado. Em janeiro deste ano, Toledo foi condenado a 18 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato da adolescente. O ex-delegado fazia parte de uma lista diversificada de pessoas atendidas por Elizabeth. Elizabeth se preparava para fazer mais um aborto quando foi surpreendida pelos policiais. Quando Elizabeth chegou em casa com a mulher, as duas foram abordadas pela polícia. O delegado da corregedoria já tinha em mãos o mandado de busca e apreensão. Dentro da casa foram encontrados uma maca onde as mulheres eram atendidas, equipamentos e instrumentos cirúrgicos, além de medicamentos abortivos. Foram encontrados também 4 cadernos. Nos cadernos eram anotados os nomes das mulheres que fizeram abortos. Além dos nomes, tinha o telefone de cada uma delas, o tempo de gestação dessas mulheres e o tipo de procedimento em que elas foram submetidas. Tinha também o nome de cada pessoa que havia indicado essas mulheres. Além de Elizabeth, outras 7 pessoas foram indiciadas. 2 delas estão foragidas. O filho dela, Marcelo Alves Menezes, e Jaime Souza Santos, funcionário de uma farmácia. 2 casais que pagaram pelo serviço também serão processados. A mulher era cautelosa, nunca dava o endereço de casa. Marcava encontro com as mulheres sempre no mesmo local, em frente a uma livraria que fica neste shopping da região da Pampulha. Em seguida, ela entrava no carro desta mulher e seguia para casa, mas antes percorria várias ruas do bairro. Parava um pouquinho, observava para ver se estava sendo seguida, seguia novamente, andava pelas ruas, enfim, um percurso que normalmente ela gastaria menos de 5 minutos. Levava quase que 1 hora para chegar em casa. Tudo para não ser descoberta. Para a polícia, o sigilo e a discrição fizeram com que a mulher praticasse os abortos há mais de 40 anos. Segundo a polícia, Elizabeth contava com a ajuda de uma espécie de segurança aqui na rua. Antes de entrar, ela ligava para este homem para saber se estava tudo bem, se havia alguém aqui nas proximidades da casa vigiando o local. Quando recebia o sinal de positivo, ela abria o portão da garagem, entrava com a paciente no carro dela e lá dentro eram realizados os procedimentos. Qualquer mulher que esteja nessa circunstância de ter feito um aborto com Elizabeth entre a data de março de 2012 e o presente, procure a delegacia. Porque se nós começarmos a investigação, o risco social é muito maior. E olha aqui, se nesse caso aqui, a polícia já chegou e ela era um elo que faltava na investigação, em outro lado, me dá a imagem, por favor. Você está vendo aí, isso é uma clínica de aborto que foi fechada hoje no Rio de Janeiro. 4 mulheres faziam os abortos com um homem que se fazia passar por médico. Tem a imagem do médico? Dá uma piscada na imagem do falso médico. Esse aí é o falso médico. Na clínica, mostra a clínica, por favor. A clínica funcionava com uma fachada como se fosse um centro de estética. Na verdade, era tudo mentira. Olha aí, todo o material cirúrgico para fazer os tais abortos. Não havia nenhum. Todas essas mulheres que você está vendo aí são mulheres grávidas, são 12 mulheres que tinha um homem acompanhando uma delas, 12 mulheres que foram também presas. Elas, as 12, estavam lá exatamente para fazer o tal aborto, né? E o médico não era médico coisíssima nenhuma. Era uma conversa fiada dele, né? E usava ainda 4 mulheres que se diziam enfermeiras. Põe no Cidade.
A atividade criminosa na clínica de aborto começava cedo. Às 5h30 da manhã, 4 mulheres já haviam passado pelo procedimento. Depois de infiltrar uma policial, agentes da corregedoria da PM fizeram um flagrante. 12 mulheres grávidas, uma delas em companhia do marido, e o homem que fazia os abortos foram surpreendidos. Na sala onde as cirurgias aconteciam, sem a mínima condição de higiene, um aparelho de sucção que tinha acabado de ser usado comprovou o crime. Material cirúrgico, cilindro de oxigênio e remédios de uso exclusivo em hospitais foram encontrados. Como vocês estão vendo, a clínica de aborto ela funcionava aí com a fachada de um centro estético. Essa é uma das viaturas caracterizadas aí da corregedoria da Polícia Militar. Eles que fizeram esse flagrante. Olha, todas as pessoas que foram encontradas na clínica já estão aqui na delegacia de Braz de Pina. O falso médico, que foi identificado apenas como Carlos Augusto, ele já teria 5 anotações criminais pelo mesmo crime. Ele e as 4 funcionárias vão ficar detidos. Já as gestantes vão ser ouvidas e liberadas em seguida. Na entrada, uma pequena mercearia. Um disfarce quase perfeito para não chamar a atenção da polícia. Mas no interior da casa, de 3 cômodos, funcionava a clínica clandestina. A proprietária, Rosane Barbosa, de 49 anos, foi presa em flagrante. Em depoimento, ela disse que fazia até 15 abortos por mês. Mas a nossa equipe, ela confessou um número menor. Em momento algum, demonstrou arrependimento. Ninguém me ensinou a fazer nada, eu que aprendi a fazer em mim e depois participei nas meninas. A senhora viu na internet, foi isso? É. Vi como é que faz e falei, vou fazer em mim. Aí fiz de mim. Depois a menina querendo fazer, eu fiz nas meninas também. E a senhora falou em depoimento que a senhora faz cerca de 15 grávidas por mês, aproximadamente. Não. Mais 5 ou 8 pessoas, mas agora 15 não, 5, 6. Por mês. Uhum. E já deu algum problema de algum passar mal ou adoecer? Que eu saiba não, entendeu? Não posso falar que eu não sei, porque todas elas falam que deu certo. A clínica fica num lugar considerado perigoso. Traficantes e milicianos disputam o poder na comunidade. Mesmo assim, mulheres se arriscavam a vir aqui para interromper a gravidez. Os policiais chegaram na casa depois de uma denúncia anônima. Os abortos eram realizados, de acordo com a investigação, neste quarto de menos de 3 metros quadrados. O local nem cama tem. As mulheres eram atendidas neste tapete, sem as menores condições de higiene. Vários gatos circulavam pela casa livremente. Os agentes vasculharam os armários e encontraram remédios, seringas e instrumentos usados em práticas abortivas, como esse, conhecido como bico de pato, junto de medicamentos veterinários. Uma agenda foi apreendida com vários nomes que agora também vão ser investigados. Uma mulher que está grávida de 2 meses também foi detida. Ela tem 25 anos e 7 filhos. Se não fosse a ação policial, iria para o 2º aborto na mesma clínica. Mesmo com medo, ela aceitou falar com a nossa equipe sem ser identificada. O desespero, entendeu? Eu não quis ter esse filho que eu já tenho. Aí foi por desespero mesmo. Há 8 anos, Rosane foi presa pelo mesmo crime. A grávida, que pretendia passar pelo procedimento sem o consentimento do marido, vai responder em liberdade.